Olá, professor, olá, professora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula sobre metodologias para o desenvolvimento de atividades pedagógicas em espaços não formais. O nosso foco hoje é conversar um pouquinho sobre rotinas de pensamento. Eu sou Leia Camargo, formadora do Instituto Iungo, parceiro do Amazonas desde 2021 na formação continuada de professores, gestores e formadores da rede nos programas Nosso Ensino Médio e Itinerários Amazônicos. Estou muito feliz de estar aqui para pensarmos juntas e juntos um pouquinho sobre rotinas de pensamento. Bom, a nossa troca aqui hoje perpassa por uma discussão, uma troca mesmo, acerca de 3 grandes questões, né? Então a gente vai procurar responder aqui 3 grandes perguntas, né, que foram orientando os processos que a gente foi desenvolvendo para pensar aqui com cada um e com cada uma. A primeira delas diz respeito a pensarmos o que é uma rotina de pensamento, né? Do que é que essa metodologia se compõe, o que é importante pensarmos e compreendermos sobre ela. A segunda é perpassarmos ali o que seriam as suas principais características. E a terceira é pensarmos juntas e juntas o que é e o que não é uma rotina de pensamento, o que de fato constitui uma rotina de pensamento, o que não constitui, o que é fundamental que esteja no nosso radar, nas boas intencionalidades pedagógicas, quando usamos essa metodologia. Então, para pensarmos aqui, a primeira pergunta, então, que norteia a nossa conversa, né, o que é uma rotina de pensamento, o que são rotinas de pensamento, a gente estruturou essa conversa aqui através desse livro, né, o Aprendizagens Visíveis, da Júlia Andrade, em que ela discute ali, traz grandes estudos sobre diferentes metodologias que apoiam, né, o processo de tornar visível as aprendizagens, ou seja, ela vai elencando ali um conjunto de metodologias que favorecem o trabalho de professores, professoras e inclusive de estudantes a compreender, a pensar e a identificar como é que eles aprendem, o que constituem suas aprendizagens. Bom, nesse processo, ela traz ali, logo no começo, né, uma das principais metodologias, a rotina de pensamento. Para a Júlia e para um conjunto de autores que vem ao longo dos anos pensando aí o que é uma rotina de pensamento e o que são como tornar as aprendizagens visíveis, ela vai trazer, então, que as rotinas de pensamento são fundamentalmente estruturas simples, né? Acho que isso é o ponto mais importante da gente pensar aqui. E simples não é simplista. Simples aqui é num sentido didático, num sentido que está a favor das aprendizagens, né? Por isso, para a Júlia e para o grupo de autores que ela estuda, as rotinas de pensamento são essa metodologia, esse caminho para tornar visível essas aprendizagens. Então, é muito num sentido simples aqui, daquilo que é didático, daquilo que favorece as boas aprendizagens, e não simplista num sentido de reduzir, num sentido do esvaziamento, muito pelo contrário. Então, nesse movimento, a Júlia propõe que, além de uma estrutura simples, as rotinas de pensamento, né, elas constituem ali um conjunto de perguntas ou de etapas, de sequências que podem ser usadas de modo isolado, né, ali unicamente boas grandes perguntas ou grandes etapas, ou num conjunto de boas perguntas e de boas etapas que colocam ali, né, os bons movimentos de reflexão em jogo. E no fundo, né, as rotinas de pensamento, elas têm, né, como um elemento ali, quase como da sua gênese, serem práticas, né, elas precisam ser fáceis de lembrar e, ao mesmo tempo, elas precisam garantir esse movimento, né, de instigar ali diferentes percepções, diferentes processos, tanto mentais quanto emocionais. Ou seja, o que ela está nos convidando a pensar aqui? Que as rotinas de pensamento, o que está em jogo, né, é promover ali que o estudante traga as suas percepções, né, numa estrutura que está baseada de forma ali muito estruturada através de 3 grandes verbos, né, que nos levam a processos, etapas, a perguntas, assim como também a habilidades, que é o de questionar, o escutar e o documentar. Então tem sempre um movimento de questionar,
que pode ser numa boa pergunta, numa boa etapa, com o uso de imagem ou não, diferentes recursos para mobilizar essa pergunta, para instigar esses processos que a Júlia coloca aqui. Um bom processo de escuta, então como é que a partir do questionar a escuta se constitui como um movimento pedagógico a serviço das grandes aprendizagens, das aprendizagens significativas, de tornar as aprendizagens visíveis, e o documentar. Então como é que a gente vai, né, garantindo que os estudantes documentem a sua própria jornada, o seu próprio processo de aprender, e que eles possam, através desse documentar, né, também questionar como aprendem, a escutar sobre os seus processos. Então, esses 3 grandes verbos aqui são compreendidos numa perspectiva muito dialética. No fundo, é desse movimento que Júlia nos propõe a pensar aqui. Né? Como é que, dialeticamente, isso nunca vai ter fim, porque a aprendizagem é contínua, ela nunca está pronta. Mas é desse movimento de garantir uma estrutura que permita que o estudante se perceba ali, perceba a sua aprendizagem, perceba como ele vem aprendendo. Então, as rotinas de pensamento também constituem bons movimentos, bons caminhos de metacognição, né? Pensar como estamos aprendendo, o que está em jogo ali. Nesse sentido, as rotinas de pensamento se constituem em 3 grandes conjuntos de propósito, né? Ou seja, a grande serviço de que elas estão, né? Então, o primeiro conjunto seria ali. Boas rotinas de pensamento também nos ajudam a pensar introdução, movimentos de introdução e exploração. O que a Júlia quer dizer com isso ali no livro dela? A gente pensar que uma rotina de pensamento, ela também permite que a gente comece bons movimentos na escola, num sentido de instigar a curiosidade, de levantar hipóteses, num sentido de mobilizar as ideias que estão em jogo para cada estudante ou para o grupo todo, né? Então, percebam como a rotina não precisa estar ligada, a rotina de pensamento, a um processo que teve fim, né? Muito pelo contrário, o que está em jogo é o processo de aprendizagem. Então, ela pode ser esse bom movimento de começar uma aula, de começar um projeto, de iniciar, né, um movimento de aprendizagem, uma sequência didática, independente do formato que a gente está pensando, mas é a serviço também de pensarmos movimentos de introdução e de exploração que estejam conectados com os interesses dos jovens, né? Há uma potencialidade muito interessante da gente pensar como é que a gente pode olhar para as rotinas de pensamento com essa perspectiva de introdução e de exploração, para pensar, por exemplo, o que os estudantes querem, né? Onde é que estão os interesses dos jovens e das jovens? O que dentro dos meus próximos objetos de conhecimento estão os interesses? O que eles querem aprender? Como eles querem aprender, né? Então, e também o que eles já sabem, né? Um movimento super importante de diagnóstico aqui que a gente pode pensar que as rotinas de aprendizagem também nos oferecem. O segundo conjunto é para pensarmos processos de sistematização, né, e também de mobilização ali, de promoção de boas ideias, de análises e da metacognição. Então, que os estudantes possam pensar ali e sistematizar as suas grandes ideias, né, como é que eles estão percebendo alguma coisa, um processo, um fenômeno, um conceito, né? A gente pode ligar ali a todos os objetos de conhecimento, assim como a gente também pode ligar quais são as percepções, as análises, né, acerca do próprio território dos estudantes, acerca da sua realidade, da sua vida cotidiana como um objeto de conhecimento mesmo. E o terceiro seria para pensarmos ali com o propósito de aprofundamento. Né, aprofundamento de ideias, de conexão, de hipótese, de relação, de comparação. O que é interessante a gente pensar esse grupo do aprofundamento? Percebam como esse conjunto, né, ali do que está em jogo para as rotinas de pensamento de aprofundamento, a gente consegue pensar ali em propostas que nos mobilizam, independente da área do conhecimento, a relação, né, constituir relação com boas habilidades que são importantes da área, né? Então, independente da nossa área do conhecimento, constituir conexão, né, processos de elaboração de hipótese, de relação e de comparação são habilidades importantes que estão em jogo,
né, que são grandes entregas que estão propostas lá da BNCC. Claro que cada área vai trazer isso à luz dos seus objetos de conhecimento, né, a serviço do desenvolvimento de competências e habilidades, mas como as rotinas de pensamento não precisam estar atreladas necessariamente a objetos de conhecimento, como as rotinas de pensamento também podem ter propósitos, sim, de trabalhar objetos de conhecimento, mas também de trabalhar habilidades. Como é que, ao invés das rotinas de pensamento focarem num determinado objeto de conhecimento, elas podem trazer luz a como os estudantes estão aprendendo e como é que isso de fato está se constituindo como significado ou não para cada um e cada uma nas nossas aulas, quando a gente pensa no campo das habilidades, né? Ou seja, de fato, como é que as habilidades estão sendo aprendidas? Como é que a gente olha para um campo de habilidades que a gente precisa dar conta e vai garantindo aprofundamentos? Bom, eu percebo, então, vou trazer uma rotina de pensamento para a gente entender ali as habilidades que estão relacionadas à relação, à comparação. Olha, percebi que as relações foram estabelecidas, mas a comparação não. Então, como é que a gente pode ir usando das próprias rotinas de pensamento como evidências dessa aprendizagem, né, para orientar a nossa mediação docente, mas para que o estudante também perceba aonde ele precisa chegar, né? Então, é a serviço de boas intencionalidades. Então, quando a gente pensa esses três grandes conjuntos de aqui que mobilizam, né, os grandes propósitos de uma rotina de pensamento, no fundo, o que está em jogo são grandes intencionalidades pedagógicas, né? Toda grande aula, a gente tem ali o que de fato está em jogo, né? E se nós olharmos ali o processo de introdução, de sistematização, mobilização, aprofundamento, constituem ali toda uma jornada de aprendizagem que tem começo, meio e fim. Então, como é que a gente garante esse movimento, né? Então, é desse lugar, de um conjunto mesmo de boas intencionalidades pedagógicas, que as rotinas de pensamento estão estruturadas. É nesse lugar que elas dialogam de forma muito potente para diferentes contextos. Mesmo nos contextos assíncronos, as rotinas de pensamento podem mobilizar grandes diálogos, grandes trocas e garantir que o professor e a professora perceba, né, onde de fato talvez o estudante esteja precisando mais de um bom apoio. Elas podem acontecer de forma assíncrona, né, num registro que pode acontecer via algum aplicativo, que pode acontecer no próprio caderno do estudante. E de tempos em tempos o professor olha para aquilo e vai acompanhando como foi o processo, a rotina mesmo do estudante de pensar sobre o seu pensar, sobre a sua aprendizagem, né? Então, elas se adaptam, elas dialogam com diferentes contextos. E aí, para a gente responder a nossa segunda pergunta, né, quais são as principais características de uma rotina de pensamento, acho que a gente pensa em 4 grandes pontos, né? Então, a rotina de pensamento, ela tem essa grande intencionalidade, ela tem como gênese processos de reflexão, né? Então, uma reflexão do aprender, sobre o aprender, como aprender, né? Uma reflexão sobre objetos de conhecimento, sobre habilidades, enfim, independente do foco que ela vai ter, o que ela mobiliza é uma reflexão, né? Uma reflexão que está pautada sim ali numa intencionalidade pedagógica. Eu quero uma reflexão de aprofundamento, eu quero uma reflexão ali de introdução, de que tipo de reflexão eu estou falando, mas é essa grande habilidade que está em jogo aqui, esse grande processo que está em jogo quando a gente pensa numa rotina de pensamento. E ela é, né, como a gente já viu, ela é simples, né, e não simplista. Ela precisa ali, né, ser autoexplicativa. Então o estudante, a estudante, o professor e a professora precisa ler e entender o que vai acontecer, precisa estar, as comandas precisam ser claras, né? Então a rotina precisa ter essa clareza, ser objetiva. Elas não necessitam de conhecimento prévio ou experiência, né? Então, olha, eu nunca fiz, não tem nenhum problema. As rotinas de pensamento, né, a gente vai dando gradação a elas, porque elas nunca estão 100% prontas. A gente tem diferentes modelos, mas esses diferentes modelos podem ser apenas caminhos de inspiração para que cada um e cada uma componha a sua própria rotina de pensamento. Então, você, professor, professora, pode começar com uma rotina
de pensamento que está pronta, um modelo já estabelecido, mas pode e deve criar as suas próprias rotinas de pensamento que dialoguem com o contexto que você está vivendo, né? Se você está no contexto assíncrono, ou quando o assíncrono passar e você voltar para o contexto, né, da sala de aula presencial, que dialogue com as pertenças do seu território, que dialogue com aquilo que está no radar de interesse da sua sala de aula, né? Então, elas não precisam ter esse conhecimento prévio nem por parte de professores, professoras e dos estudantes e das estudantes, assim como elas também não necessitam dialogar necessariamente com conhecimento prévio que vem de objetos de conhecimento, muito pelo contrário. A gente pode pensar, por exemplo, numa rotina de pensamento que dialogue com um objeto de conhecimento que você quer mobilizar, uma temática, e a gente pensar quais são as hipóteses que os estudantes e as estudantes elaboram, né? Não precisa ser um conhecimento que está estabelecido. Olha, dentro disso, né, você imagina que, você gostaria que, então a gente pode pensar. E normalmente, né, para dar conta desse movimento que pode ser e deve ser de muita autoria, criação docente, que dialogue com os diferentes momentos da aprendizagem, quem quando está começando, já está no meio do caminho ou no processo final, elas têm uma estrutura de uma tríade. Podem ser tríades, né? Uma tríade de 3 perguntas ou 3 conjuntos de perguntas que tem, né, grandes estruturas ali. Podem ser 3 etapas, mas de modo geral, isso é uma regra fixa? Não, não é uma regra fixa. Mas essa estrutura de tríade vai ajudando que o estudante, a estudante, assim como nós também, professores e professoras, percebamos esse processo de rotina, né? O que de fato vai constituindo uma rotina e como essa rotina, né, ou seja, aquilo que eu vou vivenciando muitas vezes, está a serviço de mapear essas aprendizagens, de mapear compreensões mesmo que possam ser significativas para a gente pensar nas aprendizagens. Então, nesse sentido, as rotinas de pensamento convidam os estudantes de qualquer idade, ou seja, eu posso pensar ali num processo que se inicia na educação infantil e vai até a universidade, né? Não é unicamente para o ensino médio, mas que convida o estudante, a estudante, a esse lugar de um observador atento, né? A organizar as suas ideias, a raciocinar cuidadosamente e a refletir sobre como, né, os estudantes, as estudantes vão dando sentido às coisas que estão ao seu redor e às coisas que eles mesmos fazem. O que de fato está em jogo aqui nesse movimento que a Júlia nos convida a pensar? É como as rotinas de pensamento possuem uma grande potencialidade para a autoria e criação dos estudantes também. O conhecimento, ele é um processo autoral. Eu, como professor, como professora, vou pensar ali, né? Vou ter uma preocupação com a didática, vou pensar ali quais são os melhores movimentos de mediação, como é que eu posso apoiar esse percurso do estudante, da estudante. Mas o conhecimento, ele é um processo unicamente autoral. Eu não posso aprender por alguém, ninguém pode aprender por mim. Então, quando a gente pensa nas rotinas de pensamento, é sempre também importante pensarmos como elas têm uma potencialidade que o estudante seja ali um autor de pensar a sua própria aprendizagem, como ele percebe a sua aprendizagem, quais boas perguntas ou reflexões ele pode mobilizar ali acerca da sua própria aprendizagem, como é que ele pode olhar para o seu próprio processo e pensar, né, como é que isso tem feito, quais sentidos ele dá para aquilo que ele está aprendendo, para como ele está aprendendo, né, quais relações o estudante, a estudante estabelece entre o que ele está vendo na sala de aula ou o que ele está vivenciando num contexto remoto com a sua realidade, como é que ele vai dando sentido a isso, né? Então, nesse sentido, a rotina de pensamento, ela sempre evoca essas boas reflexões. Aqui eu trouxe um exemplo para pensarmos juntas e juntos, né? Mas há uma infinidade de movimentos que a gente pode fazer de boa mobilização, né? Então, aqui a gente tem esse exemplo da imagem para pensarmos aqui, né? Então, a gente pode pensar numa imagem como grande mobilizadora. A gente pode colocar uma imagem que, sim, tem uma boa intencionalidade pedagógica, a gente sabe por que ela está ali, mas com perguntas, com uma estrutura como essa rotina de pensamento, por exemplo, que dialoga com o vejo, penso e o pergunto, né? Então,
O que eu vejo? O que eu penso do que eu vejo? O que eu pergunto, eu suponho, eu imagino com base naquilo que eu vejo. Então, nessa imagem, a gente pode pensar naquilo que é visível ou não, né? O que é visível ou o que eu entendo que é, o que de fato eu vejo. Será que o estudante vai ver ali o seu contexto, né? No contexto da estiagem? Ou ele vai ver fenômenos biológicos que estão postos ali, ou ele vai dialogar com o ciclo da água? Como é que ele vai dialogar com isso? O que ele vê? Né? E o que isso tem de potente para nós, professoras e professores? Quando o aluno traz o que ele vê, o que ele pensa, né, a gente encontra caminhos potentes que dialogam com aquilo que de fato está no campo do interesse. Ou a gente consegue ter evidências mais concretas de qual caminho seguir para a mediação. Então, se eu escolher essa imagem aqui que permite diferentes perspectivas, diferentes debates, mas no fundo o que eu queria que o estudante trouxesse era quais relações ele constitui com o momento que ele está vivendo, né? Conforme ele vai trazendo essa rotina, ele vai trazendo as respostas para essas perguntas, eu posso ir mediando ali as próximas boas perguntas, as próximas etapas, o que eu vou trabalhando em sala de aula. Eu posso pegar bons exemplos para os objetos de conhecimento que eu quero mobilizar, para dar mais significado, para conectar muito mais com a sua realidade, né, para que esteja muito mais próximo do campo de sentido dos estudantes do que dos nossos. No exemplo seguinte, por exemplo, é aquilo que eu afirmo, que eu embaso ou que eu questiono, né? Então, o que eu de fato afirmo a partir das ideias que eu estou mobilizando, por exemplo, sobre essa imagem? O que eu cito ou eu trago como uma evidência que embasa o que eu estou dizendo? E por último, o que eu vou questionar ou eu vou criar de hipótese aqui a partir daquilo que eu afirmo em base? Então, percebam a sofisticação do debate que está em jogo aqui, que pode tornar visível como o estudante aprende, como ele faz relações entre, por exemplo, essa imagem e as suas aprendizagens e o seu território, como aqui mobiliza, por exemplo, se o estudante está criando, está desenvolvendo essas habilidades, de relacionar, de elaborar hipóteses que estão previstas para todas as áreas na BNCC. E aí, para pensarmos juntas e juntas, então, o que é e o que não é uma rotina de pensamento, né? Então, a rotina de pensamento, elas são exercícios ou perguntas e respostas, né? A Júlia vai dizer, junto com os autores que ela estuda, que não, né? Que no fundo, as rotinas de pensamento, muito pelo contrário, elas são essas estruturas reflexivas ali do questionar, do escutar e do documentar, que de fato vão ali mobilizar o interesse dos jovens, vão colocar em jogo a sua disposição, a sua motivação, para que os próprios estudantes possam ampliar a sua capacidade de pensar, sentir e perceber. Então, por exemplo, quando a gente termina uma sequência didática, se a gente for estruturando a sequência didática com uma boa rotina de pensamento, ele pode chegar no final e dar um outro significado para aquilo que ele aprendeu, perceber como ele superou as suas dificuldades, perceber aonde talvez ele ou ela ainda tenha uma dificuldade, entender ainda onde estão os seus desejos, do que ele está afim, como é que ele pode trazer o território dele, o seu olhar para a sua própria realidade para a sala de aula, né? Aí, o segundo ponto para pensarmos aqui juntas e juntos é se uma rotina de pensamento, as respostas que os estudantes trazem ali podem ser utilizadas como uma avaliação, né? Não, muito pelo contrário. As respostas que estão ali, elas não têm certo nem errado, porque o que importa é o processo que está feito ali. Uma das grandes potencialidades das rotinas de pensamento é pensarmos como a gente faz processo e como a gente pode fazer processo com as respostas que vêm. Então, é sempre uma resposta ali, né? Ou seja, que ficou documentado, aquele terceiro verbo que a Júlia traz, mas que está ali documentado, tem o registro daquilo a serviço, né, de um pensamento que é vivo, que não está pronto, que o estudante vai o tempo todo revisitando, vai reaprendendo, vai reorganizando, né, ele vai se autorregulando ali dentro da sua própria jornada de aprendizagem. Ele vai entrar ali como autor mesmo, né, do seu próprio percurso de aprendizagem. Ele assume esse lugar de autoria da sua própria aprendizagem. Então, é um registro que está a serviço de uma aprendizagem que não está pronta, que não tem certo e errado.
mas que está em processo, que vai acontecendo continuamente, em que o que importa é como o estudante aprende, o que de fato é significativo para cada um e cada uma. E aí, as rotinas de pensamento mobilizam apenas a capacidade, então, de autorreflexão do estudante? É só desse movimento que a gente está falando aqui? Não, né? A gente pensa em rotina de pensamento em três grandes capacidades, digamos assim, que estão ali acontecendo ao mesmo tempo. Elas se complementam, elas são dialéticas, não há um momento para cada um, muito pelo contrário, né? Porque uma não conseguiria existir sem a outra. Mas as rotinas de pensamento, elas trazem ali, né, um desenvolvimento de percepções e uma percepção também sensorial, ou seja, ela convida o estudante a olhar de perto, né, a aprender como ele aprende, a olhar para o seu processo, a compreender fenômenos e processos à luz de como ele enxerga a sua realidade, a olhar para boas evidências, a trabalhar com essas evidências, né, e nesse sentido, ao mesmo tempo, ele vai mobilizando ali toda uma capacidade cognitiva dos estudantes, ou seja, ele tem um pensar ali que é muito intencional, então todo movimento, uma rotina de pensamento, ela está sempre ligada a uma intencionalidade pedagógica do professor, ela não é uma caixinha pronta, ela não é uma caixinha fechada. A gente pode sim pensar num modelo pré-estabelecido, mas a gente também deve constituir as nossas próprias rotinas de pensamento que dialoguem com as nossas intencionalidades pedagógicas, que às vezes numa turma específica é uma e na outra a gente já está num outro movimento, as turmas nunca são as mesmas, né? Então, elas também mobilizam ali, né, o estudante para pensar ali como é que de fato ele vai constituindo as relações, como que ele observa processos e fenômenos, como é que ele reflete sobre o seu próprio processo de observação, como ele olha para as evidências que estão ali e faz processo com isso. E para complementar, como é que de fato os estudantes vão mobilizando ali, né, vão vivenciando as suas capacidades motivacionais, no sentido de que emoções estão ali, né, como é que ele dialoga com os diferentes contextos, com os diferentes pontos de vista, né, como é que ele pensa o diferente, a diferença, né, então como é que todo esse conjunto, né, também ali muito socioemocional, entra a serviço do estudante como esse protagonista da sua própria aprendizagem, da sua própria jornada de pensamento. E as rotinas de pensamento, então, são estratégias voltadas apenas aos estudantes, né? Não, muito pelo contrário, né? As rotinas de pensamento, elas envolvem ali, elas estão postas todo um movimento que é dialético entre estudantes, professoras e professores. Ele não acontece, porque uma vez que os estudantes mobilizam, não acontece sozinho, né? Isso que eu quero dizer. Uma vez que os estudantes mobilizam ali seus conhecimentos, suas compreensões, é através da escuta, né, do que a estudante trouxe na sua rotina de pensamento, que o professor faz processo. Ou seja, o escutar é uma estrutura pedagógica fundamental para o professor numa rotina de pensamento. Porque a partir do escutar, professores e professoras, né, trabalham, fazem processo com os registros que foram feitos ali, com essa documentação que o estudante produziu, e vão constituindo novas camadas de sentido, vão pensando, né, ali em todo um planejamento com mais intencionalidade, com intencionalidades reais, que dialogam com o que e como os estudantes estão aprendendo, que garantam espaços para os estudantes trazerem ali seus desejos, né, suas percepções. Então, é através, né, desse movimento que professores e professoras podem constituir ali, né, aulas significativas, porque você está o tempo todo fazendo da escuta uma estratégia pedagógica para pensar o seu movimento. Bom, e agora, para a gente olhar com um pouquinho mais de ênfase para as áreas de conhecimento, eu convidei algumas colegas especialistas, cada uma de uma área do conhecimento, então nós vamos passar aqui pelas áreas do conhecimento, para que cada uma delas realizasse, né, o seu processo de autoria e criação docente sobre alguns caminhos possíveis de trabalho com as rotinas de pensamento na sua área de conhecimento. E eu também queria convidar você, professor, professora, a conhecer ali a autoria e a criação docente das minhas colegas especialistas de área, mas também aí pensando aí como é que você vai dialogando com a sua área de conhecimento, com a sua vivência e com os seus processos.
Então, eu espero que você aproveite agora a conversa na área de conhecimento. Olá, professora. Olá, professor. Seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Michele Borges, sou formadora no Instituto Jung, e nessa videoaula vamos discutir como a metodologia Rotinas de Pensamento pode apoiar o trabalho com os estudantes na área de conhecimento da matemática. E para iniciar essa conversa, eu trago aqui essa ideia do que são as rotinas de pensamento, né? Como o próprio nome sugere, são estratégias contínuas, né? São rotineiras que mobilizam ali o estudante a pensar. Mas não é um pensar aqui memorizador e reprodutor de aprendizagens, é um pensar ativo, questionador, investigador. Coloca o estudante nesse lugar, né, de protagonizar bons questionamentos, boas investigações. E aí eu destaco aqui esses dois, vamos dizer assim, né, gatilhos de inserção de rotinas de pensamento nas situações de aprendizagens. São questões ali, né, abertas que propiciam diversidades de respostas pelos estudantes. Então vamos dar uma olhada aqui nessas duas estratégias. Uma primeira delas é pensar: o que eu vejo, o que eu observo? O que eu penso daquilo que eu vejo, daquilo que eu observo? E o que eu pergunto, suponho ou imagino com base naquilo que vejo e penso? Então, esse é um gatilho que vai, né, junto com outras estratégias, transformar aquela situação de aprendizagem num momento ali reflexivo, né, do estudante. Uma outra estratégia é trazer bons questionamentos no sentido do o que afirma a partir dessas ideias, né? Ou seja, afirmo, embaso, questiono. O que eu afirmo a partir dessas ideias? O que eu cito, eu trago como evidência para embasar meu próprio pensamento? O que eu questiono, hipotetizo ou pergunto a partir do que afirmo e embaso? Bom, nós vamos olhar agora como essa estratégia de questionamento, como rotina de pensamento, pode ser inserida ao longo, né, ali das situações de aprendizagens que os estudantes vão vivenciar nas aulas de matemáticas. Como o nome diz, são rotinas, né? Elas devem estar permeadas ao longo do planejamento do professor e da professora, criando, né, nos jovens, esse hábito mesmo, né, essa rotina de pensamento que tanto o professor, né, no seu planejamento deve mobilizar intencionalmente, mas que à medida que os jovens também, né, vão se sentindo cada vez mais autoconfiantes e confortáveis com essas rotinas de pensamentos, eles próprios vão criando suas próprias, né, questionamentos, né, suas próprias rotinas de pensamento. Então, vamos dar uma olhada como é que a gente pode fazer isso na prática. Bom, eu trago aqui uma situação de aprendizagem que diz respeito à geometria do trânsito, né? Ou seja, a gente falar um pouquinho de como essa arquitetura urbana, na mobilidade, né, urbana, quando a gente pensa aí nessa mobilidade dos veículos, elas acontecem nos nossos contextos, nas nossas realidades. E a ideia é trabalhar essa geometria do trânsito, né, olhando com mais intencionalidade para os objetos de conhecimento que envolvem ângulos, perpendicularismo e paralelismo. Nesse sentido, essa situação de aprendizagem, ela vai envolver o estudante, né, e espera que eles sejam capazes aí de compreender as relações entre ângulos de um polígono regular, que eles utilizem o conceito de ângulos na elaboração e resolução de problemas de ladrilhamento no plano, que eles investiguem, né, a realidade social, e aqui pensando, né, mais especificamente, as legislações vigentes que orientam as normas para os projetos urbanos destinados aí às vagas de estacionamento em espaços públicos e privados. Então, essa situação de aprendizagem, ela vai permear essa realidade social, que inclusive, né, essas questões da educação para o trânsito é um tema transversal, né, contemporâneo, mobilizado aí na Base Nacional Comum Curricular, e aqui a gente vai fazer esse envolvimento dos jovens com o tema a partir, né, do letramento matemático, de modo que esse letramento possa servir aí de leitura da realidade e também de modos de agir. Então, vamos dar uma espiada como é que a rotina de pensamento entra nessa situação de aprendizagem. Um primeiro movimento é sensibilizar os jovens para essa temática
E aí, esse processo de sensibilização, né, ele acontece por meio dessa estratégia, que é trazer uma imagem, né, aqui, na verdade, eu trago essa imagem, é uma imagem, né, que vem de um vídeo que está, né, compartilhado no YouTube, e aí, aqui está em formato de imagem, a ideia é que eles possam articular o vejo, penso e pergunto para fazer aí essa análise dessa imagem. Então, o que que eu vejo nessa imagem? Então, quando eu pergunto o que que eu vejo nessa imagem, eu espero que os estudantes sejam capazes de trazer descrições, né, dessa imagem. Então, aqui a gente está falando dessa coisa mais objetiva, né? Descrever o que que tem nessa imagem, né? Ah, tem 3 carros que estão estacionados de maneira muito próxima, tem um homem ali saindo pelo teto solar, né, com água que cai nele, né, a partir do momento que ele está com a mão ali naquele, no, né, naquele cano ali de tubulação da água, né, como um mecanismo aí de controle, né, de incêndios. Então, ele vai descrevendo o que que ele vê nessa imagem. O que que eu penso sobre o que eu vejo dessa imagem traz mais do que a descrição, traz esse lugar da subjetividade do jovem, né? Então, ele vai construindo ali outras noções, outros sentidos para aquilo que ele vê. E que mensagem eu suponho que essa imagem quer passar? Então, aqui é muito importante, porque é a imagem que eu suponho que essa mensagem quer passar, não necessariamente. Por exemplo, essa é uma imagem de um vídeo do YouTube que é uma propaganda comercial. Então, ela tem outras intencionalidades, outros fins, né? Mas aqui essa imagem pode também, né, suscitar outras questões que a gente pode pensar aqui, né? Então, o que que significa, o que que implica a gente ter vagas muito próximas, né? Qual é o acesso e a mobilidade das pessoas, né? Tanto pessoas, né, que não há nenhuma dificuldade de mobilidade, contra aquelas que necessitam, né, de espaço, de uma área, né, de um espaço maior para ter uma boa mobilidade, né? O que que isso implica também quando a gente vê ali nas relações entre as pessoas, quando elas estacionam, né, se é só uma questão também cultural, ou uma ausência de empatia, estacionar de qualquer jeito, não pensar nas outras pessoas, ou tem uma ausência ali de regulamentação dessas vagas de estacionamento. Então, uma série de suposições podem ser criadas pelos próprios jovens, né, espera-se que eles mobilizem essas criações, né, essas suposições. A partir disso, continuando com essa estratégia de imagens, a gente vai migrando para outras imagens que vai nos ajudando também a trazer questionamentos que vão evocar conhecimentos dos estudantes, conhecimentos matemáticos dos estudantes, para que a gente consiga fazer leitura dessa realidade. Então, aqui a gente traz 2 imagens, né, com uma arquitetura ali urbana, né, de projeção de vagas de estacionamento, e aí a gente vai trazendo alguns questionamentos agora, ampliando aquela ideia do penso, né, do o que que eu penso, o que que eu vejo, né, o que que eu sinto quando eu vejo aquilo. Aqui a gente vai trazer algumas questões que vão nos ajudar a pensar o que que eu afirmo sobre aquela realidade, o que que eu embaso, que argumentos que eu trago, né, e que outros questionamentos derivam desse processo. E a gente faz isso, né, fortalecendo aqui o letramento matemático. Então, que questões que a gente traz para essa conversa, como rotinas de pensamento, aqui na leitura dessas imagens? O que observamos na disposição das vagas de estacionamento nas imagens 1 e 2? O que aconteceria na imagem 1 se as vagas centrais estivessem na mesma direção das vagas laterais? E na imagem 2? Sobre os 3 tipos de vagas, o que podemos afirmar sobre sua capacidade de gerar mobilidade nas manobras e na quantidade de vagas nos espaços de estacionamento? Quando mudamos a direção da vaga central das imagens 1 e 2 para a direção das vagas laterais, o que acontece com a angulação das vagas? E que relações matemáticas podemos estabelecer entre os tipos de vagas centrais e laterais? Aumentar ou reduzir a largura das vagas altera essa angulação? Então, notem, o tempo todo a gente vai convocando os jovens a olhar para aquela imagem e ele vai trazendo ali, né, sentidos das imagens que não necessariamente, que ultrapassam necessariamente ali os objetos de conhecimento matemático, mas que estão em relação com esses objetos.
Em outros momentos, ele traz questões, trazendo com mais intencionalidade os conhecimentos prévios dos jovens matemáticos, né, os conhecimentos prévios deles em relação aos objetos de conhecimento da matemática. Essa situação de aprendizagem, derivada aqui inicialmente dessas atividades que chegam para o estudante com essa rotina de pensamento, vai ser derivada num próximo momento com os jovens para uma grande questão. O que sabemos sobre as leis que regulam a criação de vagas de estacionamento em vias públicas e estabelecimentos privados? E aí os jovens, além de investigarem essa questão, são convidados ali a escolherem um local destinado a vagas de estacionamento, pode ser lugares públicos, né, ou terrenos que podem ser feitos de vagas de estacionamento, e realizam um protótipo de como poderiam aprimorar as vagas dos locais escolhidos, levando em consideração, né, o número de vagas desejadas, o respeito à legislação, arquitetônica desses espaços, o respeito à legislação em relação aos direitos das pessoas idosas e com deficiência em relação às vagas preferenciais de estacionamento. Então, eles são sensibilizados a partir de uma série de rotinas de pensamentos e vão ali culminando no aprofundamento dessas aprendizagens para a elaboração aqui dessa investigação, né? Bem, o que a gente pode concluir, então, em relação a essa estratégia de rotinas de pensamento, né, como uma estratégia metodológica na aprendizagem matemática? É uma estratégia que ela valoriza os conhecimentos prévios dos jovens, é uma estratégia que estimula a criatividade, né, e o protagonismo do jovem na elaboração de ideias, de hipóteses e soluções diversas na resolução de problemas. É uma estratégia que fortalece aí uma educação matemática crítica, porque também olha ali para a realidade, para os seus contextos, fortalece a autonomia e a autoconfiança dos jovens para serem investigadores, resolvedores de problemas, né? É uma rotina de pensamento, vai construindo essa cultura, né? E esse desenvolvimento da autonomia e da autoconfiança, para o jovem se sentir cada vez mais confortável em investigar, e esse processo de investigação é sempre permeado aí por acertos, por erros, né? Por boas escolhas, por boas decisões, outros caminhos nem tanto, em que ele vai regulando essas escolhas que ele vai fazendo. Então, fortalece aí essa autonomia e autoconfiança. Bom, ficamos por aqui nessa videoaula. Espero que essa estratégia tenha feito aí algum sentido e que possa aí ser uma boa estratégia de aplicação com os jovens nas aulas de matemática. Olá, professora, bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Espero que o diálogo com as especialistas de área tenha feito sentido, que tenha conectado com a sua prática, com os seus fazeres docentes. Bom, nessa videoaula, nós olhamos para 3 grandes movimentos, né? Tivemos 3 grandes propostas para pensarmos aqui juntas e juntos. O primeiro foi colocarmos aqui em foco quais são as potencialidades do trabalho com as rotinas de pensamento, né? Ou seja, quais concepções estão em jogo quando eu penso o trabalho com as rotinas de pensamento, quais movimentos são possíveis, o que eu vou garantir, como é que eu penso rotinas de pensamento pautadas, né, em grandes intencionalidades pedagógicas, como eu garanto espaço para autoria e criação docente de cada um e cada uma de nós, assim como dos estudantes, das juventudes que estão em sala de aula, como eu posso conectar as rotinas de pensamento com os diferentes contextos, com os territórios, para que de fato o exercício da metacognição possa acontecer, para que o estudante e a estudante perceba como aprende, que movimentos são esses, mas que conexões também são essas que cada um e cada uma constrói entre a sua aprendizagem, o seu território, a sua vida cotidiana, né, as suas pertenças. O segundo foi pensarmos também aqui, né, juntas e juntos, para as áreas de conhecimento, né? Então, vocês puderam escutar, né, alguns exercícios de autoria e criação docente que as especialistas nas áreas do conhecimento fizeram, pensaram no sentido de como isso pode nos inspirar, né? Cada professor e cada professora conhece a realidade
da sua escola, da sua sala de aula, em especial agora no contexto da estiagem, né? Então, o exercício que as especialistas fizeram foi de pensar quais são possíveis caminhos para o trabalho com as rotinas de pensamento, no diálogo com os objetos de conhecimento de cada área, no diálogo com as grandes entregas que as áreas precisam fazer, como é que a gente podia olhar também para o documento de repriorização e pensar caminhos possíveis ali, mas no intuito, né, desse movimento da inspiração, como é que eu posso pensar caminhos possíveis a partir disso. E o terceiro é o que a gente também está vivenciando aqui agora, desse bom convite de pensarmos, né, autorias e criações docentes que cada um e cada uma gostaria de vivenciar nos seus contextos, nas suas pertenças, né, o que você gostaria de colocar em prática, o que você percebe dessa videoaula que pode contribuir para a sua prática, para as aprendizagens dos seus estudantes, das suas estudantes, para ajudar nesse bom movimento de conexão entre os objetos de conhecimento e os territórios aos quais as juventudes produzem e reproduzem, né? Então, como é que você faz isso? Como é que você se inspira? O que de fato conecta? E nesse sentido, a gente convida você a pensar essa rotina de pensamento aqui conosco, né? Esse movimento muito bonito que a gente aprende com a filosofia, mas que é importante para todos nós aqui na área de ciências humanas e sociais aplicadas, é o pensar sobre o pensar, né? E aqui tem muito o pensar sobre o pensar, mas também o pensar de como estamos olhando para as nossas aprendizagens e como foi essa videoaula para você. Então, o convite é que você pegue um papel ou um bloco de notas, onde você se sentir mais confortável, onde conecte com você, com seus estudos, né? Para compor conosco essa rotina de pensamento que chama Conecto, Estendo e Testo. Então, a primeira pergunta que a gente faz aqui para ficar no seu radar, professor e professora, é o que você conecta com tudo que foi conversado aqui, né? Que conexões você realiza, como que você de fato vai relacionando com o que você já sabia, com o seu repertório, né? Que relações são essas que você estabelece? A segunda é o que você gostaria de ampliar, de estender sobre esse pensamento, esse diálogo aqui acerca das rotinas de pensamento, né? O que você gostaria de reformular, de reescrever, né? Pensando ali o que você gostaria de propor, que compreensões além você gostaria de pensar. E por último, é o que você quer testar na sua prática, né? O que você gostaria de estender mesmo ali do que você colocou como eu quero estender, e agora como é que você testa, né? O que você deseja testar na sua prática, conectando com tudo que você pensou e que você viveu aqui. Espero que tenha feito sentido essa videoaula, foi um prazer ter cada um e cada uma aqui. Até uma próxima, boas aulas e eu espero que nos encontremos logo. Tchau, tchau!